O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre território afetivo. Quem é de lá sabe? Quem está ouvindo do Barreira aí vai entender, vai fazer verdade. E aí tem uma frase muito bonita do grande professor Milton Santos, assim, que é referência sobre território, assim, né? Total. Maravilhoso. Qual é todo mundo? Podcast Desocupação, vindo para o seu segundo episódio. Eu sou Vanessa, a gente está aqui para gravar mais uma vez. Eu estou acompanhada aqui das minhas queridas amigas. E aí, gente, como é que vocês estão? Top demais. Que bom, mais um episódio. Vamos conversar hoje muito de um tema super top. Eu estou animada, estou feliz de estar aqui. Mais um encontro aí para a gente falar sobre coisas importantes para nós, né? Então, vamos lá, bora lá. Pô, demorou, já é. A gente vai falar de um tema que eu gosto muito, território afetivo. É um tema muito bom, é um tema que tem muito a ver com direitos humanos, que é uma coisa super importante, assim, que eu acho da gente trazer para todos os desocupados que estão aí nos ouvindo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de território afetivo, é massa a gente falar do conceito, assim, né? Território é o espaço, né, que a gente ocupa, seja fisicamente, seja na nossa imaginação, mas, enfim, o lugar onde você mora, o bairro que você vive, a cidade, né, o estado, também pode ser o país, e por aí vai. Então, a gente tem várias definições de território, que são definições nossas, que vêm da geografia, então a gente pode ir para o macro, então nosso território efetivo é o mundo, a Terra como um todo, e isso vai sendo reduzido, porque o ser humano é assim, né, a gente gosta de dividir as coisas, e aí isso vai sendo dividido, e dentro dessas divisões a gente vai ter várias questões que aí vão para o campo do afetivo. E você pode ter afeto por territórios que você ocupa, já ocupou ou ainda quer ocupar também. E aí a gente está falando daquele afeto assim, pô, eu gosto muito de morar nesse bairro, porque tem esse campinho, todo final de semana eu vou jogar bola lá naquele campinho, eu não queria sair desse bairro nunca na minha vida, assim. Então essa é uma possibilidade de afetividade, assim. A gente tem outras também, pode ser que você morou naquele bairro quando era criança, e aí tem a escola que você se formou no ensino fundamental, ensino médio, sei lá, e você também tem um afeto ali por aquelas ruas que você transitava e tudo mais. Mas pode ser também uma ideia que colocar na sua cabeça. Sei lá, Paris é a cidade luz, e aí eu amo Paris, mas eu nunca pisei meu pé em Paris. Pode tudo bem também, a gente entende e respeita, porque o afeto não está no campo daquilo que você controla, né? E quando a gente fala de território afetivo, a gente está falando de locais de identificação também. São locais de formação. Então, eu tenho afeto por esse território, porque esse território faz parte de quem eu sou, enquanto pessoa, enquanto mulher, e aí tudo isso vai sendo construído dentro desse conceito de território afetivo. E porque a gente está aqui também para falar dessa construção da mulher, e quem são essas mulheres que estão existindo em todos esses espaços possíveis, eu acho que é legal a gente também contextualizar o nosso próprio território aqui, né? Que, enfim, diz também de quem nós somos e literalmente falar de onde a gente está falando, né? O que vocês acham, gente? É o que a gente falou, né? Quando a gente estava pensando a ideia do podcast, assim, falar de onde a gente vem se tornou algo importante, né? Como identificação mesmo, e como esse lugar também do que nos constrói, né? Para que a gente estivesse aqui hoje, falando sobre os assuntos que a gente está falando. Então, acho super importante e vou trazer aqui, né? Eloá fala aqui de São José da Lapa, que é uma cidade metropolitana de BH. Está muito próximo de BH, mas ao mesmo tempo tem uma distância assim que faz com que a cidade se pareça um pouco com uma cidade bem de interior. Então, assim, a construção, o formato da cidade, a nossa forma de lidar com a cidade também, traz muito essa ideia de interior ainda, né? Muito próximo da capital. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? A gente está na região metropolitana de BH, nesse espaço mesmo, assim, meio que à margem do centro ali, mas que também nos aproxima muito desse lugar, né? Que é de uma grande capital, e que a gente, normalmente, por exemplo, quem está
né, na região metropolitana, vai para buscar o seu rolê mesmo do trampo, né? Que é de trabalhar, que é de fazer, de estudar, por exemplo, né? Esse lugar de morar, de identificação, assim, é muito distante da gente, assim, porque lá é o lugar da lida mesmo, assim, né? De ir para buscar algo, né? E aí a gente volta para o território da gente, onde que a gente se identifica, onde a gente se sente pertencente. Então, aqui onde eu moro é um lugar onde eu me identifico muito, assim, onde eu me sinto muito, muito pertencente. Porque eu me identifico com cada lugar, assim, né? Desde criança que moro aqui, tem muitos anos que eu moro aqui, e a vida toda, né? Então, então para mim, estar aqui é muito tranquilo, assim, é muito cômodo, e realmente tem esse espaço do afetivo, assim, do afeto, de um lugar onde que eu realmente identifico que me constitui enquanto pessoa também. Tanto das coisas boas, ruins, né? Porque a gente se constitui de várias coisas aí. Dona de metade de São José, né, gente? Hoje, É isso mesmo. a cidade é pequena, a gente é parente de todo mundo, né? A gente é parente de todo mundo. Mas é uma cidade, é um lugar, é um território muito importante para mim. E eu, você estava falando aí, fui refletindo, né? E aí eu falo aqui da outra metade do mundo, que é o Barreiro. Então, os desocupados aí, barreirenses, estão sendo representados por mim, Daliane. E Barreiro, gente, é o mundo, né? Todo barreirense fala isso, né? Quando você está trazendo essa história aí da sua relação com Belo Horizonte, também vou percebendo essa história do Barreiro, né? Da gente, há muito tempo atrás, ter esse vínculo, né, com o centro da cidade, desse lugar do trabalho e também da aquisição daquilo que a gente precisava. E hoje o Barreiro é quase um lugar independente. Tudo o que a gente precisa está aqui no Barreiro. E aí fica aquela dualidade, assim, nossa, Barreiro tem tudo, mas alguns de nós ainda trabalham muito distante daqui, né? E também falar desse Barreiro, que a gente tem um código, na verdade, né? Esse território tem um código interno. Porque não necessariamente quando você fala que você é do Barreiro, você é do Barreiro, porque tem Barreiro de cima e Barreiro de baixo, né? E aí são vários bairros, né? Nem vou citar alguns aqui, Tirol, Vila Pinho, Vila Santa Rita e etc. Mas todo mundo fala assim, eu moro no Barreiro. E aí, quem não é do Barreiro, aceita, né? Beleza, você mora no Barreiro. Mas quem é do Barreiro já fala assim, mas onde? Onde que você mora do Barreiro? Né? E isso vai dizer também de espaços, configurações, assim, tanto de questões sociais, lugares comerciais ou não, que, né, a gente tem um centro aqui do Barreiro que é muito das empresas, as indústrias estão mais no periférico do Barreiro e tal. Então, assim, vai dizer também desse lugar, desse espaço que o Barreiro foi ganhando. Né? Antes o Barreiro era assim, Barreiro. E agora é o Barreiro, e a gente tem orgulho disso, né? Antes era um lugar assim, eu moro lá no Barreiro, né? Agora eu moro no Barreiro, entendeu? O Barreiro é um lugar, assim, que a gente tem muito orgulho de morar aqui pela construção, e que está vindo também para os bairros. A gente, aqui onde que eu moro, a gente está brincando, falando assim que agora a gente não precisa nem ir no Barreiro, porque eu não moro no centro do Barreiro. Né? E aí chegou alguns estabelecimentos aqui que trouxeram muito orgulho assim, para os moradores. Então, a gente tem um banco, tá? A gente tem uma drogaria famosa, e a gente tem lojas americanas. Então, assim, a fala agora do bairro a gente nem precisa mais de ir no centro do Barreiro. Então, a gente não precisa mais ir no centro da cidade, agora a gente não precisa mais ir no centro do Barreiro. Então, assim, são falas que fazem muito sentido aqui para a gente, que quem é do Barreiro, mas que vai dizendo de algo gigantesco, que é o que a gente vai estar construindo aqui no podcast. Porque são falas que a gente, né, traz aqui algumas... a gente ri, né, mas trazem muitas reflexões de conquistas, de avanços, de retrocessos também, né, de questões sociais e políticas que estão tudo envolvido aí nessas falas que eu tive agora. Quando você fala isso, eu me identifico muito, Dali, porque aqui a gente tem muito essa fala de eu vou na cidade. Quando eu vou na cidade, eu vou em Belo Horizonte.
Mas eu tô na minha cidade também, né? E aí é isso, assim, como que a gente faz essa construção daquele espaço que é, né, onde tem tudo, onde a gente encontra de tudo, né? E aí tem essa perspectiva, que é de eu vou na cidade, porque é lá que eu vou encontrar o que eu estou precisando, né? Eu saio do meu lugar e vou para a cidade. Então, eu me identifico muito quando você fala disso, assim, né? Parece que os estabelecimentos, que as coisas que vêm é o que vai fazer, vai dar sentido, né, para essa cidade. Assim. É muito E é surreal vocês falando isso. Eu tive uma professora no ensino fundamental, professora de matemática, no nome dela Maria Alice, assim, Nossa, assim, esse podcast podia chegar até ela. Maria Alice é muito boa, velho, sério. Ela... A gente falava o centro... Eu também estou na região metropolitana de Belo Horizonte, né, me localizar, só que eu moro em Betim. Que, enfim, tá dentro desse contexto todo que vocês estão falando de região metropolitana e essa relação com Belo Horizonte, que é sempre o trabalho, do estudo e tudo mais, para dar um pouco menos, né, já que o Barreiro é uma região de Belo Horizonte. Mas, enfim, um pouco menos assim, né? O Barreiro também está bem longe do centro de Belo Horizonte, né, gente? Bem longe. Vale a pena pontuar, o pessoal do Barreiro não me xinga, que eu sei bem o que vocês estão vivendo aí. Bem longe, não, deixa eu fazer uma ressalva, não é bem longe, não, é muito longe. Muito. É verdade. Eu entendo bem, porque Betim tá perto, mas sim, só se eu tivesse um helicóptero, porque do jeito que eu vou para lá, tá muito longe também. É muito difícil o trajeto. E outra ressalva aqui, tá, gente? Betim, São José da Lapa. Se a gente marcar um ponto de encontro, as duas chegam primeiro do que eu. Pode continuar. Curioso. Verdade. Você tem essa razão. Mas, enfim, Maria Alice falava o seguinte, assim, a gente falava, tô indo no centro de Betim. E aí ela... Não, tô indo lá em Betim, porque a gente estava indo no centro. E aí ela falava assim, ué, mas você não tá... Como é que é? Você não tá vivendo em Betim, não? Você tá vivendo em outro planeta? O que é isso? Eu, inclusive, me refiro a Betim hoje, até hoje como meu planeta e tal, que é um lugar totalmente diferenciado também, assim. E é uma coisa interessante quando a gente pensa nessa questão de território afetivo, e a gente fala desses lugares que estão na periferia daquilo que foi imaginado, né? E aí a gente tem que lembrar talvez um pouco da história, já que a capital de Minas Gerais é uma cidade planejada, né? Inicialmente a capital do estado era Ouro Preto, e aí eles trouxeram uma galera para cá, que não importa quem são essas pessoas, nesse momento, trouxeram uma galera para cá para poder fazer a construção de uma cidade planejada para poder ser a nova capital. Então, tem toda uma arquitetura geográfica aí dos prédios também, tudo isso foi tudo muito pensado para que se criasse essa nova capital do estado de Minas Gerais. E essa capital, ela tinha, inclusive, um desenho com limitações de espaço territorial, assim, de onde que ela ia funcionar. Então, para quem é de Belo Horizonte vai saber, e quem não é, ou, enfim, não conhece, a gente tem uma grande avenida que chama Avenida do Contorno. Ela chama Avenida do Contorno porque ela realmente faz o contorno da cidade, do desenho inicial da cidade de Belo Horizonte. Não é um círculo, tá? Porque a gente está falando de Minas Gerais. E Minas Gerais tem vales e montanhas para tudo quanto é lado, então a gente tem uma situação geográfica da cidade que exigiu que o desenho fosse sendo meio serpenteado ali pela cidade, então tem partes que são partes altas da Avenida do Contorno, tem partes que são mais baixas e por aí você vai. Mas, enfim, foi uma cidade que foi planejada para ocupar só o espaço de dentro dessa avenida, que chama Avenida do Contorno, e tudo aquilo que extrapolou, ou na ideia de quem, né, os registros históricos que a gente tem, não seria, então, considerado a capital. O que, assim, com 100% de certeza, eu acho que eu posso falar, deu muito errado, assim. Deu totalmente errado. Hoje, se você pegar o desenho, o mapa, e eu sou péssima de geografia, tá, gente? Mas se você pegar o mapa de Belo Horizonte, você vai ver como que deu errado, como que a cidade cresceu para todos os espaços que ninguém imaginava. Eles continuaram fazendo uma insistência em projetar essa cidade. Quando eles fizeram, por exemplo, o aeroporto internacional que a gente tem, que é o de Confins, pensando que a cidade ia crescer para o lado de lá, e a cidade não cresceu para o lado de lá. Então, enfim, foi um plano que desconsiderou justamente o tema daquilo que a gente está discutindo aqui hoje, que é o território afetivo. As pessoas, elas não são movidas apenas e exclusivamente pela situação que o governo que está gerindo a cidade naquele momento tem como gestão. Elas são movidas também pelas necessidades delas próprias, sejam elas afetivas, sejam elas financeiras.
Então, as pessoas vão morar e vão migrar para onde dá certo. Então, a gente vai ter uma galera que vai morar nesses bairros periféricos ali, quando a gente pensa na Avenida do Contorno, justamente por uma questão de grana, ou também porque se sentem desconfortáveis em espaços que são, até hoje, inclusive em Belo Horizonte, espaços mais elitizados. E aí, assim, a gente falar de região metropolitana, a gente pensar em tudo isso, assim, né? A região metropolitana de Belo Horizonte, ela cresce tanto justamente por causa disso, porque as pessoas vão sendo no processo de empurradas para fora daquilo que é o espaço desenhado da capital, né? Então, você tem um apartamento hoje, tem uma casa, não vou nem chutar, mas enfim, você tem um apartamento hoje dentro da Avenida do Contorno, assim, Dá nem para mensurar o valor disso, não. Não, de milhões, estamos falando de milhões, tá? Porque dependendo do lugar, é muito, mas muito caro mesmo, assim. Então, você vai ter um processo também de empurramento, né, das pessoas, assim. Uhum. E aí que vai muito com essa questão da necessidade mesmo, né? A gente vai construindo ali a identificação e também por uma questão de necessidade, né? De não estar dentro desse espaço, não poder estar dentro desse espaço, e aí você vai tendo que se identificar com outros espaços mesmo, né? Total. Você falou de Confins, né? Eu tô no lugar Sim. aqui, né? Perto de Sim. Confins, assim. E é curioso, porque quando o aeroporto em si, ele não faz com que a região ela cresça, né? Então, várias outras coisas têm que vir para cá depois, assim, até para poder também valorizar esse lugar ali que antes é pensado para isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a cidade administrativa, mas que é muito recente também. E aí que vai dando uma cara diferente para esses territórios que estavam aqui antes e que não tinha nenhuma visibilidade mesmo. Né? É igual eu falei, às vezes a gente tinha até essa questão, quando a gente sei lá, sai daqui, está num outro espaço, em outro lugar que você fala, que as pessoas perguntam de onde você é? Às vezes a gente nem fala que é de São José, sou de BH, porque para facilitar o processo e já identificar ali. Então, é porque realmente eram espaços ali invisibilizados, né? E que agora começa a ter mais um olhar, assim, porque vem trazendo essas, como diz a Dali, né? Essas modernidades aí, né? Ditas modernidades, mas para poder povoar um espaço ali. E aí vai saber também, né? Que tipo de ideias também que estão por trás disso. Mas essa questão mesmo, quando você traz Confins, é realmente isso. Assim, quando a gente olha para lá, ainda é um lugar muito distante, está bem pertinho da gente. Ermo, As né? pessoas valorizam Ermo. muito, né, o aeroporto, mas Ele distante. parece meio ermo, parece que eu tenho carro. E aí, gente, assim, eu não tô falando de um negócio que foi construído 3 anos atrás, não, tá? O aeroporto de Confins é da década de 80. Uhum. É da década de 80, a gente já está em 2022. Já tem muitos anos. E ainda não conseguiram fazer o que foi imaginado na época da construção, que seria fazer é claro que o aeroporto ele precisa ter gente ao redor, mas enfim, né, tem todo eu imagino, né, uma questão de segurança também que é pensada. Mas mesmo assim, para quem já esteve no aeroporto de Confins e quem não tiver estado, dá uma olhada no Google Maps, você vai ver onde é que ele está ali, o que, que tem ao redor dele. Assim, ele é muito ermo quando a gente para pensar que é o grande aeroporto da região metropolitana. Todos os nossos voos comerciais estão partindo de lá, né? Não sei como é que está o aeroporto da Pampulha agora, mas eles tinham tido até um problema, não estava nem funcionando direito, que lá é mais voo particular. Então, enfim, o território, ele é também delimitado. Hoje eu, por exemplo, sair daqui de Betim, eu gasto mais tempo para chegar no aeroporto do que para chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ou mesmo em estados que o voo é mais longo também, porque eu gasto muito tempo para chegar no aeroporto de Confins, muito tempo. É uma Então, viagem para chegar. É uma viagem para poder fazer outra viagem. Uhum. Assim, né? Então, por aí você já tira, assim, e é o único aeroporto. A gente não tem aeroporto em Betim, não tem aeroporto em São José, apesar que São José está mais perto do aeroporto. Está bem perto. A gente não tem aeroporto no Barreiro, não tem, o aeroporto está bem longe do Barreiro também. Então, assim, a gente não tem a região metropolitana Contagem, enfim, outros lugares da região metropolitana não tem aeroporto. Todo mundo que vai fazer voo precisa ir para o aeroporto de Confins, especialmente os voos comerciais, né? Então, assim,
a ideia de você pensar um território e desconsiderar a questão do afetividade que esse território proporciona para as pessoas, ela acaba gerando esse tipo de situação, assim, que você vai ter um lugar que todo mundo tem extrema dificuldade para acessar até hoje, e a gente não tem outra possibilidade, porque é o único que existe. Então, assim. Sabe uma coisa que eu tô lembrando, assim, uma conexão que a gente fazia com o aeroporto era um lugar de visitação, assim, sabe? De escola, às vezes a gente visitava com a escola, e às vezes era um programa de, tipo, de domingo, não tinha nada para fazer, vão lá no aeroporto. Então, acabava sendo um espaço de lazer, assim, e durante muito tempo, na minha infância, eu fui muitas vezes no aeroporto ver avião. Nossa, não, eu fui ao aeroporto a primeira vez, eu tinha mais de 20 anos já. Então... Eu acho que eu fui esse ano, gente. Meu Deus! Mas olha que é estranho, assim, a gente ia lá naquele lugar assim, nossa, quando que eu vou viajar de avião, né? Isso na infância. Mas era para passear, gente, era para ir lá ver pois avião. E deixando claro aqui, tá? Eu fui passear, tá? Não fui viajar, não. Foi a primeira vez eu achei um negócio assim bem diferenciado. E aí, vocês estavam trazendo aí, né? Que é esse lugar do afeto, é o lugar do subjetivo mesmo. Porque essa questão aí tinha tudo para dar certo com fins, né? Mas por toda uma estratégia que foge do lugar, na verdade, que foge do lugar da estratégia material, que vai para o lugar do afeto, muitos lugares não são escolhidos, né? E aí fiquei pensando aqui, nós somos nascidas e criadas nos lugares que nós fomos compartilhando aqui, mas o que faz também uma pessoa escolher, às vezes, mudar, né? De um território para o outro, de permanecer ou de ir embora, para além da estrutura também, daquilo que o bairro, o estado, sei lá o que oferece, né? É muito mais do que da geografia das estruturas oferecidas. Porque quando eu falo aqui do Barreiro, do que tem agora no meu bairro, isso tem poucos anos. Não tem 3, no máximo 5 anos, que tem esses pontos, né, que nos levam aí a falar, agora a gente nem precisa ir mais no centro do Barreiro. Não precisa nem na cidade, agora nem no centro do Barreiro, agora tudo aqui a gente funciona aqui. Mas já era uma escolha antes desses estabelecimentos chegarem. Já era aqui é bem antigo o bairro que eu moro. Tem moradores aqui, assim, a falar da minha família, né? Só a vida toda aqui. Então, não é a estrutura física, né? É o que a gente vivenciou, constrói aqui afetivamente esse lugar da subjetividade, que nos faz permanecer. E é interessante um movimento, que eu não sei se é na região de vocês também, que muitas pessoas, né, ao se casarem, ao irem morarem sozinhos, não saem daqui. Então, vão tendo as extensões, assim, dentro dos próprios lotes, ou compra, né, um apartamento, mas que seja ainda próximo a esse lugar de referência da família nuclear. Tem esse movimento aqui de só expandindo, assim, o bairro, né, das pessoas não quererem desconectar. Então, assim, de pensar para além da estrutura, para além daquilo que o bairro oferece para os moradores, tem aquele lugar que é do subjetivo, né? É aquela rua que eu gosto, Vanessa falou lá no início, assim, é aquele campinho que eu acho bacana. Então, assim, tem para além, né? Por isso, desse lugar do afeto, aquilo que toca, né? Que vai puxar a nossa exatamente isso aí que você está falando, assim, eu acho que é por isso que essa tem sido uma discussão que tem sido tão importante dentro dos direitos humanos, assim. A gente falar porque a gente tem direito à propriedade, é um direito estabelecido. Assim como a gente tem direito à vida, por exemplo, a gente tem direito a ter também propriedade, ao território, ao espaço, a ocupar os espaços, né, que são da cidade, enfim, do bairro. Mas isso não está sendo discutido quando a gente pensa em políticas públicas de ocupação desses espaços. E aí eu falo do lugar de experiência própria, assim, porque eu sou nascida e criada por um detalhe, na verdade, eu não sou nascida em Betim, né, porque a maternidade não é aqui, mas enfim, eu sou da geração que não deu para nascer aqui, mas já temos uma geração grandíssima de betinenses, porque já fazemos partos aqui há muitos anos. Mas enfim, eu sou nascida e radicada em Betim,
Mas aqui dentro mesmo, porque Betinha é gigantesco, a gente já teve que fazer migrações de bairros, assim. E aí tem, por exemplo, eu tenho um sonho, assim, da vida toda, que é uma rosquinha que eu comia na minha infância, que ficava lá na porta da escola do meu ensino fundamental. E eu não acesso mais esse lugar por diversas questões. Mas assim, gente, eu nunca mais comi rosquinha, mas o afeto tá todo aqui. Ele tá todo aqui. Em qualquer momento, eu não acesso mais a rosquinha, mas eu acesso ainda o lugar. Então, todas as vezes que eu passo naquele lugar, eu falo, pô, velho, aquela rosquinha, né, gente? Era... E da infância, assim, o negócio da infância, ensino fundamental, entrei na escola com 7 anos, 6 anos, sei lá e tal, então, enfim. Totalmente do afeto, assim. E o negócio é muito gigantesco, porque você. Igual a Dali tá falando, assim, o vínculo é tão grande que você não quer sair daqui. Você passa a construir ou a fazer a sua própria evolução, e a gente está falando aqui de uma evolução de idade, né? Vai ficar mais velho, aí arruma um relacionamento e tal, vai ter um parceiro ou uma parceira, e aí ou vai morar sozinho mesmo, enfim, solteiro, e família vai crescendo, vai expandindo, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a gente está ali ainda dentro do bairro, dentro daquela dinâmica, dentro daquela lógica, ainda passando pelos mesmos lugares, né? De preferência com acesso rápido às suas referências de criação, pai, mãe, tio, vó, não sei o que e tal. Então, o território afetivo é justamente isso, assim, você tá tão conectado, mas tão conectado com o espaço geográfico, você nem sabe por quê. Eu gosto muito de viver aqui. Mas aí, quando você para analisar, você não, eu nasci aqui, eu ia para a escola em tal escola, depois eu comecei a trabalhar, fazer esse movimento e tal, e aí agora eu sempre morei nessa casa aqui com minha família, e agora eu comprei uma casa aqui do lado, não sei o quê, eu construí, né, fiz um puxadinho em cima, do lado, enfim, atrás. A vida toda dentro daquele espaço, então, todas as suas conexões afetivas também estão ali. Aquele negócio de você sair na rua e demorar meia hora para conseguir sair do bairro, porque você está cumprimentando todas as pessoas, assim, né? Porque você conhece todo mundo te conhece. Altos papos, altas histórias, entendeu? E aí vem aquele, Ué. nossa, você mora aqui ainda, não sei o quê. E aí, gente, isso aí, ó, Não, tempão, tá? Até você perde o ônibus, é isso. E é acontece totalmente do demais. território afetivo, né? Totalmente do território afetivo, assim. Gente, tem uma coisa que eu gosto eu adoro dar bom dia para os outros. Assim, eu adoro ver a Mineiro, pessoa né? dando bom dia. Mineiro. É, muito bom, assim. E por isso que eu gosto muito de andar aqui, assim, porque quando eu ando, eu conheço todo mundo, né? A gente conhece. Às vezes é uma pessoa que eu nunca conversei na vida, mas eu conheço, já vi a cara dela em algum lugar, e é muito bom dar bom dia, falar, aí você para, conversa e tal. E é essa construção, assim, porque você vai sentindo não só essa questão do visual, né? Eu fico pensando, às vezes, nos cheiros que a gente lembra, né, da cidade, Sim. de sons da cidade, assim. Aqui, por exemplo, tem uma fábrica, né, de cal, de cimento e tal, e a gente, a vida inteira, por volta de 11h30 da noite, ouvia eles batem um sinal, assim, né, para informar que vai ter explosão nas pedreiras que tem aqui, né? E aí, esse som, ele é muito familiar para a gente, assim. É inclusive um som de tipo assim, tá na hora do almoço, tá na hora de fazer alguma coisa. Então é um som muito característico da cidade que todo mundo se identifica com ele e às vezes se programa através dele, assim. Isso é muito curioso, né? E como que isso até hoje. Hoje o horário dele está um pouquinho mais tarde, não é 11h30 mais. Mas é a mesma coisa. Toda vez que eu escuto, todos os dias ele toca, dá uma sensação de você volta num lugar e vem de novo para o presente, assim. É muito forte, né? Essas memórias. A gente se constitui com o espaço, né? Você se Sim, constitui com o espaço, assim. Território E você afetivo é está um trem. falando disso, Eloá, né? Essa questão. Aqui também tem algumas igrejas católicas, né? Então, às 18 horas, alguns horários específicos, né? Mas como que, pelo menos aqui, o bairro não mudou tanto, assim. Mudou, mas tem muito aquela cara de. Não é aquela coisa que teve uma ruptura, sabe? Porque tem bairros, tem localizações que tem uma ruptura muito grande, né? De como era, e aí, assim, do nada, vira tudo prédio, do nada vira, as vias mudam, os comércios mudam. Então, assim, o Barreiro tem uma tendência de pontos de referência que, ao longo dos anos, permanecem das mesmas formas. Hoje, aqui, a gente está vendo
um grande número de apartamentos, mas não é só, né, no Barreiro, né, essa verticalização aí da cidade, que a gente traz, assim, várias problemáticas aí, porque o que a gente está percebendo aqui, a gente, né, gente, eu falando assim como a pessoa que está representando todos os barreiros. A gente Mas né? A gente aqui, na nossa reunião de condomínio, com todos os barreirenses, porque está rolando uma verticalização, então muita gente está chegando, ou daquele processo que a gente fala, né? A família nuclear, as pessoas foram saindo, né? E formando ali as suas famílias, as suas decisões de vida, morando sozinhos, sei lá. E se estendendo, mas a estrutura do bairro, assim, são as mesmas vias, são as mesmas linhas de ônibus, são as mesmas escolas. Então, o Barreiro está crescendo, mas a infraestrutura para os moradores não está crescendo junto. E hoje a gente já tem um caos do trânsito para sair de casa para padaria, você já não consegue, assim, e nos horários de pico. Então, é um bairro que ele não muda muito, né? Uma região, né? Que não muda muito com relação, assim, esse lugar que eu tô falando assim, nossa, eu não me reconheço mais nesse espaço, pelo contrário, eu passo em ruas, eu tenho essa sensação que o ar traz essa memória olfativa, visual. Nossa, eu passava aqui quando eu era criança, tá a mesma coisa. Em compasso disso, está crescendo, né, pela essa verticalização, mas não tem recurso, não está chegando os recursos compatíveis com essas extensões que estão acontecendo aqui no Barreiro. E aí, desses dias eu tenho refletido, né, as mesmas escolas, as mesmas ruas, as mesmas linhas de ônibus, e a população está gigantesca aqui, tudo é muito lotado, né, o Barreiro é super lotado, e eu falo que a gente povoa o centro da cidade, né, deságua todo mundo lá, e a estrutura não está acompanhando esse crescimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma região que tem se sustentado ao longo da história desses espaços assim que daqui a uns 10 anos, possivelmente alguém vai falar, eu passei por aqui, não tem umas rupturas muito grandes de a gente não se reconhecer, mas os crescimentos de população não tem esse crescimento de estrutura. E aí vai direto ao que a Vanessa falou, assim, né? A questão da política pública, né? Porque é muito massa, a gente se identifica com a cidade e tal, e a gente tem essa noção de que também um espaço de pertencimento, mas é um espaço de construção política também, né? E aí, quando a gente para pensar na estrutura, nas políticas públicas, o que está chegando, o que nunca chegou, né? E é olhar para esse lugar também, e a gente às vezes tem uma dificuldade, porque tem a questão do afeto, né? E ver assim, o que está faltando, o que está, né? O que está aqui que a gente pode pensar nessa construção que ela é mais política mesmo, uma forma mais crítica. E aí é uma questão, assim, quando eu olho para cá, por ser uma cidade assim que tem esse desenho assim que é muito de interior, né? Normalmente, às vezes, a gente tem uma postura até mais pacífica mesmo em relação a isso, né? E aí, quando a gente sai desse lugar, você vai para outros lugares para estudar, para fazer. E aí você volta com essa visão um pouco mais crítica, a gente começa a ter um olhar diferente para esse território, né? E eu acho que isso também é com o tempo. Eu vejo isso a partir de agora de uma forma muito diferente. Então, essa construção do espaço, para além do afetivo ser também um espaço de construção, né, de uma visão crítica, é difícil, assim, é um desafio, né? É o grande, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, assim, quando a gente fala de o direito à afetividade territorial, vou colocar dessa forma, assim, porque a gente tem direito a ter essa relação com o território, isso tem que ser respeitado. Mas o processo da política pública, ele não faz isso, né? Ele vai fazer o seguinte, ele não vai te dar condição de se manter ali, mas ele também não vai te dar condição de sair. E o pior de tudo, na minha opinião, é que ele não vai conversar com você, ele não vai discutir com você, que é talvez a grande questão que a gente tem, assim, essa é uma parada que eu até tenho vontade de pesquisar,
descrever mais sobre, que é a grande questão que a gente tem quando a gente fala de desapropriação de território, assim, quando a gente está tirando as pessoas do território, não há uma discussão daquilo que é do território, território do afeto mesmo. Uhum. E aí, como exemplo, eu posso citar assim, quando a gente tem, por exemplo, os períodos de chuvas no país como um todo, não apenas aqui em Minas Gerais, a gente sabe da situação de Minas porque a gente está aqui, né? Mas a gente vê na televisão, assim, em outros lugares também que acontece. Quando a gente tem situações de chuva, principalmente quando é de encosta, né, que tem deslizamento de terra, e aí tem aquela, enfim, a gente infelizmente acaba perdendo muitas vidas nesse tipo de situação. E é uma pergunta, assim, recorrente, que eu já vi várias pessoas fazerem, assim, gente, mas todo ano acontece isso, por que a pessoa não sai dali? Ela não sai dali porque ela tem uma relação com aquele território que é do afeto, possivelmente, mas também tem uma questão financeira que está envolvida. Isso não é discutido na política pública. Assim, você não chega para sentar com a comunidade para falar assim: olha, galera, o negócio é o seguinte, vai descer a ribanceira. E aí a gente gosta muito desse espaço aqui. Como que vocês querem resolver isso? Como que a gente faz? Porque esse tem que ser um debate de quem vive no espaço mesmo. Porque se você fazer desapropriação sem discutir a questão do afeto, é muito problemático, porque aí você tira a pessoa da situação de risco, mas a pessoa ela é descolada, desconectada também daquele espaço que ela tem afeto. E aí? Porque é igual a gente está falando, assim, vocês estão falando de passar em ruas que vocês passavam, eu também falei, na verdade, né? Quando a gente era criança, assim, né? Isso não é uma coisa que eu construí do dia para a noite. São décadas de construção, né? Para eu ter esse afeto com esse espaço. Então, como que eu sou tirada dessa lógica e jogada numa outra sem que isso seja debatido, assim? E a política pública, e aí, assim, as pessoas, e eu acho que talvez essa seja a questão, quando a gente leva isso para os órgãos governamentais, é porque assim, mas é muita coisa para pensar, assim, tem que ficar pensando até que o povo está sentindo. Você tem que pensar, quando você faz uma política de desapropriação, no risco a vida mesmo das pessoas naquele espaço, a conexão afetiva que as pessoas têm com aquele espaço, a condição financeira de quem está ali, se essa pessoa tem condição de sair e ser colocada num outro bairro que talvez ela não vai conseguir se manter economicamente, porque a gente sabe que tem bairros e bairros, tem bairro que o pão você consegue pagar e tem bairro que o pão você não consegue pagar porque o negócio da padaria lá é um trem diferenciado. Então, assim, essas coisas, elas não são negociáveis. Eu vou tirar você daqui porque sua casa vai cair na sua cabeça, você vai morrer. O que você vai arrumar com esses dois outros tópicos de afeto e de questão financeira? É um problema que você vai resolver? Não, a política pública ela tem que atuar em cima de tudo isso. Essa discussão é a política pública. Porque quando a gente fala de onde as pessoas vivem, é de conexão afetiva também. Isso não está descolado, é também de condição financeira. Porque Sim. Eu não vou morar num barranco se eu tiver condição de morar numa mansão, né, gente? A gente precisa ser realista. Então, assim, são debates que não podem escapar. E o problema da discussão do direito à propriedade, mas também do direito ao território afetivo, eu acho que está aí. Porque você ter garantido o direito à propriedade é uma coisa. Você ter garantido o direito a você existir dentro daquele espaço, para que toque um sinal lá de uma fábrica de, seja lá qual for a fábrica, no caso dela, a fábrica de cimento e de outras coisas, né? Isso fazer parte da sua identidade, do seu dia a dia, assim, de você falar assim, opa, tá na hora de levar os meninos para a escola, tá na hora de buscar o menino na escola, tá na hora de fazer almoço, tá na hora de fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma coisa gigantesca, não tem que ser criado do dia para a noite. Isso tudo não pode escapulir, assim, do debate quando a gente fala dessa questão territorial, assim. Então, enfim, são muitos detalhes e, às vezes, as pessoas, por serem muitos detalhes, as pessoas pensam assim, é muita coisa, então vamos focar só no que é mais importante. Só que tudo é importante, isso não pode escapar. Essa questão que você traz, Vanessa, me lembrou de uma experiência, ainda na graduação, fazendo estágio. Nós somos, né, eu e alguns colegas, num conjunto habitacional de pessoas que tinham sido retiradas, né, de uma área de risco. Totalmente sem sentido, inicialmente, na hora que a gente já chega, totalmente sem sentido, a localização era muito, muito, muito distante do lugar de origem deles. Não vou me recordar agora os bairros, né, de onde que eles vieram. O outro ponto era porque eram apartamentos, eles foram retirados de casas e foram para apartamento. E quando a gente chega lá para conversar com aqueles moradores, a gente vai percebendo assim essa dinâmica, né, da manutenção das rotinas, na verdade uma quebra, né,
e uma tentativa de resistência a isso. Então, no corredor, a gente tinha as portas, né, de cada apartamento, cada uma era de uma forma, né? E aí, num dos corredores que a gente passou, os moradores estavam com seus banquinhos do lado de fora, no corredor, um tanto de planta do lado de fora, e trocando ideia, assim, conversando, como eles faziam nos seus bairros, nas suas calçadas, né? Cada um puxa o banco e vamos aqui conversar, mas isso, na lógica de apartamento, Não na lógica de funciona. um condomínio, não pode, né? Não Não pode funciona, tem fazer jeito. isso, está fora da regra. Mas o que me chamou a atenção foi uma colega que foi em outro condomínio, e lá tinha uma questão muito grande, que era um senhor que era carroceiro. Então, o ganho da vida dele era com um cavalo e uma carroça. Onde que fica um cavalo e uma carroça? Meu Deus. Num condomínio de apartamento. E ele, logicamente, pegava o cavalo e a carroça e estacionava lá no estacionamento. Por quê? Porque a vida dele foi constituída dessa forma, e para ele era super natural isso. E era uma briga, assim, né, da prefeitura com esse morador, os outros moradores. E aí colocar, né, várias pessoas. Já é muito desafiador, gente, sair de uma casa e ir para um apartamento. E aí imagina de regiões diferentes e que nem sempre estão num lugar pacífico dentre essas regiões, né? Eles vinham de regiões que muitas das vezes tinham guerras entre elas. Então era super tenso também o clima entre os moradores. Então, buscou todo mundo, colocou lá, ó, Joga tá junto. resolvido. Conjunto O que a habitacional, necessidade de vocês está resolvido. o conjunto habitacional é totalmente a dinâmica do juntou. Juntou todo mundo que estava na pior e jogou junto numa situação que talvez seja pior ainda. Assim. Essa que é a sensação que eu tenho. E desconsidera a subjetividade totalmente. Absolutamente. O que é subjetividade para... E aí, assim, eu acho que é interessante a gente fazer um adendo que a política habitacional, ela é da gestão, né, daquele espaço. Seja municipal, seja estadual, seja federal. Naturalmente, a gente vai ter isso numa escala municipal muito maior, porque quem faz a gestão de bairro é município, né? Então, é a prefeitura que vai ter a política habitacional. E ela pode seguir diretrizes que vêm do Estado, diretrizes que vêm do país como um todo, mas as decisões, elas são tomadas a partir de uma dinâmica do município. Por quê? Porque a prefeitura vai ter a condição de entender isso que a Dani está falando. Assim, certas regiões não se comunicam muito bem, então eu não posso jogar elas juntas no mesmo conjunto habitacional, vai dar problema. E isso, nem isso é pensado, nem isso, assim, que dirá subjetividade, assim. Não existe uma discussão dentro da política de habitação que discuta a questão dos afetos envolvidos em você ser retirado da sua residência e colocado em uma outra. O que é discutido é o seguinte, é aquilo que eu falei anteriormente, é o seguinte, se você ficar aqui, sua casa vai cair em cima da sua cabeça, então você tem que sair daqui. Ou, se você ficar aqui, vai atrapalhar, por exemplo, a construção de alguma coisa que eu, prefeitura, estou querendo fazer. Isso também pode acontecer. A gente, inclusive, a região metropolitana está para passar por uma dessas aí, com a construção do Rodanel, que está sendo proposta pelo Estado de Minas Gerais. Isso é realidade, não é só aqui, não, é realidade no país todo. Isso é realidade no país todo, porque isso é realidade desde quando o Brasil foi invadido pelos portugueses. Né? A gente ter, por exemplo, demarcação de território indígena é a prova de que a nossa política de habitação ela continua a mesma desde 1500. Território indígena é o Brasil inteiro, porque quando a pessoa chegou de português, só tinha índio. Então, o Brasil era de quem, né, pessoal? Era dos índios. Você faz o quê? Você vai empurrando eles para um espaço só. Gente, tinha índio só na Amazônia, não, tá? Tinha índio também lá no Rio Grande do Sul. Você vai empurrando todo mundo lá para cima, ter e aí eu tô, enfim, assim, tô falando historicamente, mas muito superficial, gente muito mais inteligente sobre esse tema que a gente pode procurar depois. Mas, enfim, você vai empurrando todo mundo para um lugar só, e depois você vira e fala assim, vamos fazer demarcação do território indígena aqui. Então, os índios, a partir de agora, vão viver só aqui. E é a nossa prática, é desde 1500, assim. Então, a gente não está pensando de forma diferente, já tem 500 anos. A gente está pensando do mesmo jeito. Então, a gente mudou os nossos mecanismos, temos novas estratégias,
Temos novas configurações também geográficas de cidade, porque a tecnologia avançou e as nossas construções vão avançando junto com elas, mas a dinâmica continua a mesma. Se você não tem condição financeira de proporcionar para você mesmo um espaço em que você esteja seguro, que você não vai correr risco de desapropriação, quem vai decidir isso é o governo, seja o governo municipal, estadual ou federal, e você vai ter que viver onde é que eu te colocar, porque é isso que é o que temos para hoje, vida que segue. Então, assim, essa é uma questão gigantesca, assim, da própria história do país. E a gente não tem como, infelizmente, a gente não tem como mudar essa lógica se a gente não mudar a forma como a gente pensa, que é também um pouco do que eu falou mais cedo, né? A gente pensar que território afetivo é também você pensar assim, eu amo esse lugar, então como que eu vou manter esse lugar de pé? E aí você precisa, às vezes, racionalizar talvez um pouco o processo e pensar assim, pô, se eu vivo aqui e estou correndo risco de desapropriação, o que é que eu faço para mudar isso daqui? Se não é possível, existem situações, como a gente tem, igual eu falei mais cedo, das encostas, tem situações que não é possível, o que eu faço para tentar manter isso? Eu vou levar um mano que tem um cavalo, uma carroça para ver no apartamento? Gente, pelo amor de Deus. Essa galera aqui, ela tem que ser realocada em espaços terrestres, então tem que ser casa, não pode ser apartamento. E aí, assim, se fulaninho de tal morava do lado da casa de fulaninho de tal, eu vou colocar os dois para morar um do lado do outro de novo, porque o impacto afetivo vai ser menor. E é obrigação da gestão, de quem faz a gestão de política habitacional, que isso seja observado. Como que isso é observado? Eu vou ter que ir lá perguntar um por um? Sim. Olha para você ver que legal. Porque você pergunta, você já vai ficar sabendo, não vai nem ter que ficar imaginando, a pessoa já vai te contar o que ela quer. E dentro da possibilidade, você precisa, enquanto governo, para garantia do direito ao território afetivo, você precisa poder fazer, você precisa fazer isso, assim, não tem debate, isso tem que ser feito, ponto final. Uma coisa que você sempre fala, né, Vanessa, que é partir da pergunta, né? A gente precisa partir da pergunta, né? Dialogar principalmente fazer perguntas, né? E aí eu acho que a gente está falando muito desse lugar do sentido mesmo, quando você vai trazendo essas questões, né? E há um esvaziamento do sentido das coisas, né? Da história das pessoas. Você falou, né, dos povos indígenas, o Ayrton Krenak, ele fala um pouco sobre isso, assim, naquele livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele fala disso, a gente está num tempo que é especialista de criar ausências. Então, assim, vai tendo um esvaziamento do sentido das coisas, do significado das coisas, porque tudo se torna muito mecânico, muito para o útil, né? A gente está fazendo sempre alguma coisa útil. E as singularidades assim, das pessoas, elas perdem o sentido dentro dessa lógica, assim, que vai esmagando tudo e vai comprimindo tudo ali, de certa forma. Gente, é impossível, eu estou pensando aqui enquanto vocês estão falando, assim, é impossível imaginar a história da gente sem falar do lugar que a gente vive ou viveu a vida inteira, né? É muito difícil isso. Então, quando você tira pessoas daquele espaço, coloca em outro que não faz sentido para elas, você está apagando a história daquela pessoa também, né? Desconsiderando a história daquela pessoa. E isso é muito sério, isso é um impacto muito grande, né? E quando você vai trazendo, ela faz muito parte assim das minhas reflexões, algumas situações e públicos também, né? Quando a gente fala aí dos crimes lá de Brumadinho, Sim. tudo destruído, assim. O que mais ficava ressoando para mim, e como que ia ficar? Não tem mais as ruas, não tem mais as casas, não tem mais nada. Mariana, não tem mais nada. Mesmo se for reproduzido uma cidade idêntica, mesma coisa, não é a mesma coisa, né? A mesma coisa, assim, a reprodução física que eu digo, não vai ser a mesma coisa. E ficava assim, a região que eu moro aqui é perto da Serra do Rola Moça, né? Então, toda aquela movimentação dos resgates, a gente acompanhou muito de perto, porque passavam muito perto aqui, né, para chegar lá. E aí eu ficava pensando assim, como que vai fazer com a cidade? Essas pessoas, o vizinho, padaria, como que vai fazer com relação a isso? E aí uma outra questão, quando eu chego lá no centro da cidade, eu vejo várias pessoas que vieram de outros países, né, por N motivos. A gente fala, por exemplo, dos refugiados.
a história, o país, a comida, tudo está em outro esfera, em outro lugar, né? Seja por vir buscar oportunidade de trabalho, seja porque o país está em guerra, e sabe, isso muito distante. Hoje, por exemplo, eu posso falar assim, eu estou ali, mas daqui a pouco eu chego aqui no Barreiro, estou lá no centro da cidade, mas eu chego no Barreiro. Essa pessoa, às vezes, nunca mais vai voltar nesse espaço que foi dela da vida toda. Uhum. E eu fico sempre pensando muito, assim, que coisa mais Que complexa, né? Porque desacerto Como, esse lugar é a gente, né? É a Uhum. nossa como que a gente se história, a nossa vida. reconstrói, né? Como se É, reconstruir depois de uma perda, assim. Assim, eu acho que Brumadinho é total, assim, a gente falar da irresponsabilidade de quem deveria estar cuidando disso e também do desacerto que é a política de habitação que a gente tem, que não tem condição, ela não tem condição de reconstruir aquilo ali, que foi perdido. E aí, quando a gente chega nesse extremo de foi tudo perdido, um crime ambiental absurdo que ocasionou a perca de tantas vidas, de tantas histórias, né? Porque a questão do território, como a gente está falando, ligada à história, a gente já extrapolou, assim, a política habitacional ela não vai conseguir mesmo reconstruir tudo isso, assim, mas nem o mínimo é feito, assim, sabe? Nem sentar com essa galera para perguntar assim, gente, vocês querem morar tudo junto de novo? Vocês acham que se a gente construir umas casas e distribuir, pelo menos fazer a distribuição para vocês continuarem vizinhos, vocês acham que vai fazer diferença? Porque, gente, realmente a nossa construção enquanto sujeitos, ela é coletiva, né? Ela é do nosso núcleo familiar, mas ela também é do bairro que você está transitando ali, e aí das relações que você vai criar para além da sua casa, então está no espaço desse bairro. Então a gente tem, por exemplo, histórias da família, a gente já falou de Tora só meu vizinho, quando eu nasci, mas hoje em dia é meu parente, praticamente, assim, porque a Uhum. convivência foi tão grande, a gente passou por tanta coisa que essa pessoa virou da minha família. Ou mesmo porque virou mesmo, sei lá. O cara era meu vizinho e falei, casei com ele aí, agora a gente virou família, real, oficial. Então, Uhum. assim, o trem é gigantesco, assim, né? A gente está falando de relações totalmente afetivas que são construídas a partir do território geográfico. Não tem. Nossa, mas você pode se apaixonar por uma pessoa que está vivendo, sei lá na China. Pode, mas tá mais fácil você se apaixonar por um que mora no bairro do lado. Venhamos, Uhum. convenhamos, né? Tá mais fácil você Uhum. conhecer ela. Se você está pretendendo ir para a China amanhã, tá mais fácil você conhecer ela. A pessoa aqui, né? Dentro da sua lógica aqui, do que o chinês. A verdade tem que ser dita, pô. Então, todas as nossas relações afetivas, elas também se dão nesse espaço, saca? Não tem como a gente descaracterizar isso, não, assim. O espaço físico que a gente ocupa, ele é totalmente cheio de afetos. E a política de habitação, ela precisa caminhar junto com isso também. Se você não humanizar o processo da política de habitação dentro do país, você vai continuar tendo esse tipo de situação. E é ruim, porque você desconstrói uma rede de apoio que tá ali disponível, e às vezes vai gerar, inclusive, outros problemas para o próprio Estado ter que lidar. Então, você tem, por exemplo, uma juventude que estava crescendo junta, estava tudo bem, todo mundo ia ser amiguinho ali com vários sonhos, aí você separa todo mundo. Aí essa galera está totalmente perdida na vida, e aí vai fazer o que da vida agora? Não consegue se conectar com aquele espaço, e às vezes geram outros problemas de política pública que precisam ser resolvidos, assim. Por Uhum. que você não lidou com uma coisa que deveria ter sido dada antes, que é o afeto? uhum, Isso não pode ser desconsiderado em momento algum. Isso é interessante, né, quando você vai falando assim, porque quando a gente vai falando disso tudo, esses assuntos todos que vão sendo levantados, a gente está falando de um lugar do cuidado, né? A gente pensa numa política pública que seja do cuidado. E aí, quando a gente para pensar assim, nossa, essas mulheres falando num podcast que é de mulheres, por que elas estão falando de território, dessas coisas todas, de política e tal? Mas olha como que a nossa perspectiva é o tempo todo do cuidado, né, do sentido das coisas, do refazer, do reconstruir, porque a gente está olhando mesmo para esse lugar do território com uma perspectiva feminina, né? O quanto que a gente tem também de intervenção nesses espaços, assim, e o quanto que esses espaços são construídos, né, por mãos femininas, por pensamentos femininos. Então, é também olhar, assim, desse lugar que a afetividade também, às vezes, está muito ligada a essa coisa da mulher, né? Mas é pensar mesmo, assim, a gente está nesse olhar que é do cuidado, que é um olhar mais minucioso em relação, né, ao Ele acaba, território. no final das contas, ele acaba sendo mais cuidadoso, né?
Isso é Sim, importante de dizer porque, assim, quando a gente fala nessa questão toda, a gente precisa entender que hoje a gente tem mulheres discutindo sobre isso também. Assim, né, a gente está aqui agora, por exemplo, fazendo isso, já é um uhum, indício. Então, a gente tem, por exemplo, mulheres que são arquitetas, mulheres que são engenheiras e não sei o quê. Então, a gente já tem mulheres que estão ocupando esses espaços desse debate, mas a lógica, ela ainda não foi mudada, assim. E eu acredito muito que a gente precisa trazer essa discussão também para quem são os responsáveis por criar essas conexões, assim. E, historicamente, a gente sabe que a conexão com o espaço da casa, ela vem pelo cuidado do feminino, assim, né? Eu acho que até uma frase que eu já usei que pode até ser as mãos masculinas que fizeram a estrutura física, mas quem mantém a casa de pé são as mulheres, assim. Então, a gente precisa... a gente não pode perder de vista que essas mulheres também precisam participar desse debate, assim. E eu já vi acontecer também dentro daquilo que eu já estudei dentro do direito dos humanos, assim, muitas mulheres que são as que correm atrás das mudanças, que é aquilo que você está falando mais cedo lá, correm atrás das mudanças significativas para o bairro, para a manutenção daquela estrutura ali de moradia. Então, as mulheres elas estão num corre de cuidar desses espaços, realmente, considerando esses afetos, considerando a própria rede que elas têm de suporte. Se você tem, e a gente tem em sua grande maioria, ou você vai ter mães solos, quando a gente fala de periferia, você vai ter mães solos, ou você vai ter mães que ficam dentro do bairro enquanto os companheiros vão para a rua para trabalhar, para conseguir a grana para sustentar a subsistência da família. Então, você vai ter mães que estão o tempo todo ali dentro daquele bairro, dentro daquela vila, dentro daquela favela, dentro daquela, enfim, daquela dinâmica ali do bairro, seja ela qual for. E essas mães, elas têm uma rede de apoio. É do tipo assim, o fulano, eu tô indo ali embaixo fazendo não sei o quê, passa um oi dos meninos aqui para mim. Então tem uma rede de cuidado que é do feminino, que tem a ver também com esse território afetivo. Se você descaracteriza aquela dinâmica ali, para você conseguir ter uma reconstrução disso também é muito difícil, assim. Então a gente não pode esquecer que a própria noção de território afetivo, ela pode ser entendida a partir do momento que a gente começa a olhar para as nossas mulheres, especialmente as mulheres que ficam em casa, que são as que não saem, uhum, né? Porque são do lar mesmo, enfim, estão cuidando dos filhos, enfim. Ou mesmo os que saem também, né? Porque às vezes, quando a mãe é solo, ela tem que sair para trabalhar, mas ela também tem que cuidar dessa dinâmica aí do bairro. Então, assim, isso o feminino ele atravessa isso o tempo todo, assim. Então a gente tem propriedade para falar disso porque a gente consegue também pensar dessa perspectiva de quem fica, né? sim, Quem fica cuidando desse espaço? Quem é que toma conta desse espaço? Então também tem que ser a pessoa que pode dizer sobre ele, assim, com mais eficiência, talvez. E aí é exatamente. um grande problema, né? Quando existe, seja no nível que for, que essa ruptura, né? Ou essa fragmentação desse território. Então, vai ser muito além do que um novo comércio, uma nova rua. Então, estamos falando de pessoas, né? Que vão ser diretamente impactadas por aquilo ali, positivamente ou negativamente. E aí, enquanto a gente conversava, eu estava pensando também das gerações que estão integrando aquele espaço, né? E às vezes, por exemplo, o bairro, ele, ou, né, o espaço, seja o nome que for, né, que a gente vai dizer aqui, mas esse território afetivo, e ele vai crescendo, vai evoluindo, vai modernizando tanto, que o idoso não se reconhece mais naquele espaço, assim, não tem nada da história dele ali, nada, nada. A padaria, tudo que ele conhecia não existe mais. E como que faz, assim, igual eu falei, o Barreiro, ele tem esse crescimento, mas tem essa permanência, assim, de coisas que eu passo e falo assim, ou eu passei aqui nessa rua, quando, com a minha merendeira, indo para a escola, né? E essa rua tá lá e não tem a mínima possibilidade, até então, de modificar pela estrutura que o bairro tomou. Mas desse lugar, assim, que vai se distanciando, né, dos que já estão já há algum tempo, né, são mais velhos, e aí vai se afastando da pessoa não se reconhecer. Ele está lá no bairro, tem anos, às vezes é o primeiro morador, mas não se reconhece. Aqui a gente já até comentei, não sei se foi com você, Luá, com a Vanessa, a gente tem casas aqui originais, assim, aquela casa que é do mesmo jeitinho quando começou, aqui começou como conjunto habitacional, depois a população, logicamente, né, gente, foi crescendo, porque
Pensou que ia ficar só no Não foi para a quadrado, China, né? né? Ninguém foi para a China. Ia ficar só no quadrado, não tem como. E aí é interessante que tem uma configuração assim, que um lado as ruas são de calçamento, são mais largas, mas é tudo planejado, né? Entre aspas. O do outro lado, não. E a gente fica assim, será que esse povo teve que fazer esse negócio correndo, às pressas? Porque não tem lógica. As ruas não passam um carro. Se tiver um carro, uma pessoa não passa. Assim, como que isso foi construído? É beco. Como que isso foi construído? Assim, não tem lógica. Mas, assim, dá para se perceber muito. Mas tem bairros que lugares que já se desconfiguraram e essa pessoa tá lá. Uhum. E não faz sentido, e ela não dá para sair. E, né, como que essas rupturas, essas mudanças aí vão dizer de pessoas, né? Não é de uma estrutura, são de E eu pessoas. acho que é a grande questão, assim, para mim, quando a gente fala de direito à terra, né? É justamente isso aí, assim. Querendo ou não, assim, fazendo mau uso, como é a minha opinião pessoal que a gente faz, ou fazendo bom uso do espaço geográfico que a gente recebeu para poder viver, ou enfim, a gente nasceu aqui e estamos vivendo nesse mundo, o que não é discutido é que, assim, eu vivo aqui nesse espaço. Então, esse espaço ele tem que ser elaborado para que eu esteja confortável. Então, você tem que pensar primeiro no sujeito. Sempre, sempre, sempre tem que ser esse pensamento. O que é que eu faço para essa galera que está vivendo aqui estar confortável? Se eu estou pensando numa outra dinâmica de um crescimento que é econômico apenas, um crescimento que é apenas econômico, que é apenas de resolver um problema de grande contingente de pessoas e tudo mais, eu não estou conseguindo lidar com o direito à terra da forma que ele deveria ser pensado. Assim. Porque o espaço de uma casa, né, gente? Uma casa, ela cabe muita gente dentro, se for parar para pensar. Mas uma família com outra família dentro da mesma casa já não é assim que funciona. Porque a gente está falando de conexões afetivas de novo. Então, as casas são espaços familiares, né? Então, vão morar ali pessoas que comungam de coisas em comum, seja porque nasceram ali, seja porque a configuração familiar as levaram para aquele espaço. Então, assim, o espaço geográfico ele tem que sempre comportar a necessidade do sujeito. Então, sua casa tem um quarto só. Aí você vai e tem 2 filhos. Aí você pensa, pô, tem que fazer um outro quarto aqui, velho. Pelo menos para jogar os 2 meninos lá de lá, porque um quarto só já não tá dando certo, não. Fazer os meninos dormir na sala. Então, o espaço ele vai se construindo a partir da necessidade do sujeito. O espaço da cidade, do bairro, ele também precisava fazer isso, e aí ele não faz. E a gente cai em situações como essa, assim. Você vai permitindo, isso de novo, e novamente a gente precisa falar dos governos. Você vai permitindo que a cidade cresça desordenadamente, sem considerar os sujeitos que ocupam aqueles espaços e qual vai ser o impacto disso na vida deles. E aí você tem novamente, problemas de desconexão afetiva, às vezes com o lugar que a pessoa nasceu. Eu nunca vi em outro lugar. E o que você vai fazer com ela? Vai chutar ela dali? Então é delicado. E aí, vocês foram falando assim, né? A gente vai pensando o tempo todo nisso. E a gente também está num tempo e num contexto assim que é de, sei lá, acho que a gente está se distanciando desse conceito de comunidade também, né? De viver social é uma coisa muito complexa, assim, e a gente está num tempo que isso, inclusive, na arquitetura a gente vê, né? Quando a Dali fala das casas, assim, eu lembro das casas originais. Também quando eu olho para cá, antes a gente tinha muitas essas casas com alpendre e o muro muito baixinho, assim, né? Porque dá essa ideia de que um tá vendo o outro e se passa na rua, você cumprimenta, você, ô, fulano, tá, a gente tem essas malinhas, assim, né? E é um lugar de proximidade, é um lugar que, ok, o muro ali baixinho, você se sente parte daquela cidade, assim, a casa não é um lugar fechado, é um lugar que compõe a cidade, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem casas com muros muito altos, com portões todos fechados, os prédios cada vez mais presentes na cidade, né? E aí a gente vai perdendo essa noção de comunidade mesmo, né? E aí esse lugar do individualismo, assim, toma um espaço muito grande. E às vezes a gente vem para a cidade, às vezes só para dormir, né? Você não tem mais essa conexão. Os vínculos, né? Dos vínculos. Então, assim, eu saio daqui, vou trabalhar, vou estudar e tal, volto para a cidade, vou dormir, amanhã eu faço a mesma coisa. E eu vou perdendo essa conexão,
esse vínculo mesmo, né? Não só com o espaço, com as pessoas, com as vivências do lugar também. Então, isso é visível, né? É visível. Eu digo de questões pessoais mesmo, assim. Eu moro no mesmo bairro desde quando eu nasci, mas eu mudei, né, de casa para apartamento. Primeira coisa, minhas plantas. Gente, foi terrível, assim. Onde que elas vão ficar? Ou seja, elas não ficaram, né? Não dava para trazer. E o que eu senti muita falta é dessa comunhão mesmo, de fazer churrasco na rua, porque a minha rua era, e eu ainda falo, a minha rua. E aí é interessante, né, que eu moro em outro lugar do bairro, mas a minha rua é a rua da minha infância. E a minha rua da minha infância é churrasco na rua. Eu tenho um apelido de lá que ninguém em outro espaço do bairro me chama da mesma. Então, se eu escuto esse nome, eu já sei que é alguém da minha rua, De da lá. infância, né? Então, assim, como que é diferente de, às vezes, meses, dias, semanas, sem ver as pessoas que moram no mesmo bloco. E às vezes de ver assim, do nada, a criança já nasceu tendente, está andando. Você fala, meu Deus, não sabia nem que a pessoa. Gente, como assim? E aí vai se desconectando, né? Cada um vai vivendo ali aquela sua caixinha, que é o apartamento, mas não tem aquela comunhão que morar, né, em casa oferta isso, e por morar tantos anos no mesmo bairro, com moradores da mesma rua, sem muitas modificações, e também de uma rua que se organiza, porque a rua que eu nasci nela se organiza assim, os moradores de cima têm uma organização, os de baixo têm outra, e todo mundo se entende ali naquela organização, mas aquele costume de ver os vizinhos parar, conversar na rua, um está acessando a casa do outro, não existe isso mais, né? Nessa verticalização que chega, né? E que faz cada um estar ali naquele seu espaço, né? E esse espaço que não é mais compartilhado. Não é a comunidade, né? Não é a comunidade. Oh, eu acho que é isso aí, viu? Eu acho que a gente, inclusive, esse aí é outro, né? Como a gente falou na semana passada, mais um tema que dá mais uns 300 Nossa, podcasts. dá Mas eu mesmo. acho que é importante a gente ressaltar, assim, por que é importante que essas mulheres desocupadas e que se sentem para falar disso? Porque a gente fala também de lugar daquilo que a gente viveu, né? Assim, nascidas e criadas no mesmo espaço, mas que também estão sendo afetadas o tempo todo por essas políticas de habitação que a gente tem e que fazem conexão com o território, e essa conexão diz das mulheres que nós somos hoje, mas que precisam pensar para além também desse afeto para poder discutir politicamente assim o que está faltando para o negócio funcionar, assim, né? Porque a política de habitação não está dando certo no país, né? Igual eu falei, desde 1500. Então, como que é que a gente faz para que isso seja possível, assim? Então, são coisas muito boas para a gente pensar, assim, eu acho. Massa. Eu fiquei pensando assim, né? O território é um lugar em movimento, né? Ele está ali, uma coisa viva ali, que está em constante transformação, assim. E aí tem uma frase muito bonita do grande professor Milton Santos, assim, que é referência sobre território, assim, né? Total. Maravilhoso. Que ele fala disso, né? O território está em movimento, mas o que ele tem de permanente é ser o nosso quadro de vida. Então é ali, né? Toda a nossa perspectiva de construção de mundo, né? História, né? É a história, né? A nossa história. Isso é muito forte, é muito bonito. E a gente fica com essas reflexões todas, né? Dos nossos afetos. Pô, vamos. E aqui, fiquei pensando que a gente podia trazer aqui, só rapidinho, quais são os lugares assim que a gente tem de afetividade com o nosso espaço. Eu fiquei lembrando que agora da escola, onde eu estudei, do Elias Total. Dutra, que é onde eu estudei e minha filha estuda agora, né? Então, é um Nossa. lugar assim, nossa, que me traz, né? O coração chega, né? Disparar, assim, porque tem muita coisa ali, né? E a praça também da cidade, que é perto da rua da casa da minha avó, então tem um lugar muito carinhoso ali. E vocês? Pô, eu acho que para mim é a vista. Eu, inclusive, eu tenho relação afetiva muito grande com o ônibus do meu bairro.
né? Porque eu passo muito tempo lá dentro dele. Quando eu tô dentro dele, vindo para cá, é sempre muito bom. Então, eu tenho essa relação de território afetivo com a linha de ônibus aqui do bairro. Mas tem um lugar que a gente chega, e também é um lugar que eu consigo ver aqui da minha casa. Tem uma parte do trajeto do ônibus que eu consigo ter uma visão, assim, da quebrada. E ali eu falei, agora demorou. Estamos em casa. Estamos em casa. Qualquer coisa aí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu acho que é ver o bairro mesmo, assim, sabe? Uhum. E a casa, né? Também, claro, eu tenho total relação afetiva com a própria casa, assim, né? Sim. Vanessa fala da linha do ônibus, eu faço uma cara assim de espanto, porque aqui no Barreiro, gente, a gente não tem afeto nenhum pelas pessoas. Quem de lá sabe. Quem tá ouvindo do Barreiro aí vai entender, vai falar assim, é verdade. Já tá romantizando, 30, né? Já pensa no 30 direto, já sou uma raiva. Não, tô romantizando transporte público. Não, tô entendendo, mas é só para dar uma explicação aqui com a minha cara, foi assim, o quê? Aqui é diferente. Mas aqui, assim, no bairro, eu gosto muito, assim, da rua, né, da minha rua, que eu já falei que minha rua da infância, mas eu gosto muito de ruas aqui, assim, são trajetos que não necessariamente um estabelecimento, um episódio, mas eu gosto, assim, do trajeto. Tem alguns trajetos que às vezes eu vou andar mais para chegar na minha casa, mas que eu gosto, fazem lembrar, né, de coisas que são bacanas da minha vida com o bairro em si. Então eu gosto de ruas, algumas ruas específicas aqui do bairro que fazem parte, às vezes eu falo assim, eu vou passar por essa aqui, para ir para casa. E como que, né, quando você vai trazendo lá, fala da gente, né? Território afetivo é falar da gente, da nossa história, de quem nós somos, de visitar, né, as nossas memórias nesse espaço que é vivo aí, mas que carrega a gente também, a gente carrega ele por onde que nós vamos, assim. Como que é gigante esse tema e é bonito demais, né? Porque, para falar assim, é um espaço físico, mas que ele fala da subjetividade, ele fala de história, de memórias, e como isso precisa ser respeitado, né? Ser visto de uma forma humanizada também. É isso aí. Bonito demais. Demorou, fechou. Bonito demais. É nóis. Valeu, meninos, valeu. Até o próximo, galera. Beijo no coração. Até mais. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.